Pessoal, meu nome é Pércio, eu sou assistente social e venho dar sequência a esse projeto que é uma conexão entre o serviço social e a literatura. Desde já eu agradeço o seu like e se gostar desse projeto, inscreva-se no meu canal. Hoje eu vou falar sobre o livro Vidas Secas, do autor alagoano Graciliano Ramos, um dos principais escritores da nossa literatura, que escreveu 3 obras importantíssimas na década de 30, sendo que Vidas Secas é então o livro mais famoso dele, publicado em 1938, um ano depois do Graciliano Ramos ter saído da cadeia, porque ele foi preso no governo Getúlio Vargas. Esse livro é uma verdadeira obra-prima da literatura nacional, é um romance que o Graciliano Ramos retrata lá no sertão nordestino e conta a história de uma família de retirantes composta por Fabiano, que era o pai da família, Sinhá Vitória, que era a mãe, 2 filhos que ele denominou de filho mais velho e filho mais novo, e uma cadela chamada Baleia. E bem no início da história também tinha um papagaio que acabou servindo de refeição para a família, numa dessas caminhadas. A família ficava caminhando então sem rumo, sofrendo com a seca, desesperados, expostos ao forte sol do Nordeste, sem água, sem comida, cansados. Até que num determinado momento, numa dessas caminhadas, eles encontraram uma fazenda abandonada, vazia. E foi um grande achado, quando eles já inclusive estavam perdendo as esperanças de viver. A sorte chegou, tanto que a cadela baleia nesse dia conseguiu caçar um preá, que serviu de alimento para a família. E o mais importante de tudo, o céu dava sinais de chuva. As esperanças se renovavam para a família de Fabiano, nessa luta pela vida. Eles estavam sendo castigados pela miséria e acabavam com muitos pensamentos contraditórios, o que é muito comum numa situação dessa. Horas eles tinham esperança, horas eles tinham medo, fé, raiva, sonho, e eles desejavam no fundo apenas ter um lugar para sobreviver. Mas ao mesmo tempo eles sabiam que corriam um risco muito grande de perderem tudo aquilo que eles tinham conseguido, porque a seca ela poderia voltar a qualquer momento. E de fato a alegria durou pouco. O dono da fazenda foi quem retornou e pediu que eles saíssem. Mas Fabiano conseguiu ficar ali com a família dele em troca do seu trabalho. O Fabiano sonhava, inclusive, em ter uma fazenda para ele, para acabar usufruindo dela com seu próprio trabalho, sustentando a sua família. O problema é que o Fabiano não se considerava um homem, ele se considerava um bicho. Ele viveu a vida toda como um bicho, cuidando da propriedade dos patrões, vivia longe de outras pessoas, de outros homens. Ele só se dava bem com os animais. Ele nunca teve acesso à escola. Ele estava condenado, então, a viver num espaço social limitadíssimo e reproduzindo para os filhos tudo aquilo ali que ele passava. Ele, inclusive, nem vislumbrava outra realidade porque ele não conhecia. A única realidade dele era trabalhar para os outros, a vida inteira foi assim. O Graciliano Ramos ele deu um enfoque muito grande na dificuldade que o Fabiano tinha de se comunicar, pois o Fabiano não encontrava palavras, ele não sabia verbalizar, não sabia se defender, o patrão passava a perna nele na hora do pagamento, ele foi preso injustamente, mas não sabia, não tinha vocabulário, não tinha informação, e isso demonstra o quanto a sociedade é cruel com as pessoas que ficam sem acesso à educação, e o quanto isso determina o futuro das pessoas. Assim, a Vitória, apesar de também não ter muita instrução, ela não se orgulhava da situação dela. Ela pensava na saúde dos filhos, na educação dos filhos, gostaria de ver os filhos mais gordinhos, como diz no livro, e construindo um futuro diferente do pai. Ela sonhava com uma cama, ela era uma pessoa simples, ela sonhava com uma cama de couro e acompanhava o marido em tudo. Mesmo não concordando com algumas atitudes do Fabiano, ela tinha muito respeito por ele e não pensava nunca em abandonar a família, ao contrário do Fabiano, que no momento que ele estava na cadeia, ele chegou a cogitar abandonar, largar tudo, largar a família, porque enxergava a família como um fardo para ele.
E então Vidas Secas apresenta uma realidade marcada pela falta de perspectiva, faz a gente refletir sobre o quanto a miséria interfere nas relações humanas e sociais, sobre a importância do acesso à educação como um elemento de transformação. E é uma obra dividida em 3 capítulos, é um livro fino, de fácil leitura. Todos os capítulos podem ser lidos aleatoriamente, não precisa ter uma leitura do primeiro capítulo ao último. E o autor dedicou um capítulo para cada personagem, inclusive um para a cadela baleia. E no livro eu percebi que aos filhos o Graciliano Ramos não deu nome, ou seja, ele não deu identidade para os filhos do Fabiano. As crianças não iam na escola, eles tinham desejo de ser igual ao pai, eles não tinham contato com outras crianças, eles viviam como bichos. Já a cadela baleia ganhou um nome, o autor humanizou a cadela. Já vimos aí durante essa resenha que o próprio Fabiano se considerava um animal, não apenas pela aparência gasta pelo sol, pelo trabalho árduo, mas pela questão psicológica também, pela aparência, pelo sofrimento psicológico, de não conseguir se comunicar também como ser humano e depender de um patrão para alimentá-lo. O Graciliano Ramos, nesta obra, ele trabalha uma figura de linguagem chamada zoomorfização, que ela faz uma aproximação, descreve o comportamento humano com o animal. A zoomorfização, ela é conhecida como animalização também, e a zoomorfização é uma concepção do naturalismo, e como tal ela apresenta as mazelas humanas e sociais, enfocando os marginalizados, evidenciando as transformações que aconteciam no mundo. E a literatura então nos leva a esse encontro dessas situações, as quais os seres humanos se encontram em situações de vulnerabilidade social, em risco de sobrevivência, moral, digna. Essa figura de linguagem ela é percebida na forma em que os indivíduos são explorados e descritos, nos proporcionando então uma crítica social, que é pertinente da literatura e por isso que eu gosto tanto. Percebam que a capa do livro traz a imagem da baleia. Inclusive tem um capítulo destinado também só para a baleia, como eu já falei, que é o mais emocionante e o mais famoso desse livro, né? Segundo as pesquisas que a gente faz e os contos desse livro, é muito focado no capítulo da baleia, porque ela sonha com preás, porque as crianças brincam com ela, conversam com ela, mas o Fabiano acaba matando a baleia, sacrificando ela por causa da doença. A zoomorfização é uma desmoralização social, trazida como desmoralização social muitas vezes, né? Mas justamente com pessoas desiguais, que não têm renda, que têm uma situação injusta na sociedade. Logo eu concluo que a literatura ela ajuda a ampliar a nossa imagem da sociedade. E através dessa ampliação, como é que a gente enxerga a configuração social na atualidade? O livro foi publicado praticamente no mesmo ano da fundação do Serviço Social aqui no Brasil. E hoje? Quais frentes de trabalho surgem para o serviço social? Quais as expectativas das famílias vítimas das desigualdades sociais? Como são os acessos aos bens básicos de sobrevivência, tais como água tratada, moradia, saneamento básico? E qual o papel do assistente social nessas demandas, nesse acesso a garantias? Além dessas reflexões, eu quero ratificar essa minha conexão de hoje, dizendo para vocês que Vidas Secas é uma obra ligada à ontologia do ser social e que o Código de Ética dos Assistentes Sociais tem como fundamentação teórica a ontologia do ser social. Inclusive, um dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética é o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças também. Está lá no nosso Código de Ética. E nós vamos finalizar então essa conexão de hoje, dessa semana, com um poema do saudosíssimo Eduardo Galeano, chamado Os Ninguéms. Os filhos de ninguém, os donos de nada, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não têm cara, têm braços, que não têm nome, têm número, que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas
policiais, imprensa local, os ninguéms que custam menos do que a bala que os mata. Pois então, pessoal, não me aprofundei muito nas teorias que eu trago, porque o tempo não suportaria, mas eu vou deixar hoje dicas de leitura para vocês. Tem aqui Serviço Social na Contemporaneidade, da Marilda Vilela Yamamoto, e um livro do Carlos Montanho, que é A Natureza do Serviço Social. Desejo a vocês uma boa leitura. Até a próxima semana, com muita saúde, leitura, força, fé e um bom café para acompanhar.